Hoje nós vamos falar sobre algo que Deus vem colocando no meu coração tem uns dias, e eu decidi inclinar para estudar um pouco. Prioridade ou exclusividade? Como é a sua vida com Deus? E me dedicando um pouco, tentando entender o que era que Deus estava colocando no meu coração, já tem um tempo que eu venho tentando lidar com a liderança, com a minha casa, sobre o cuidado e o zelo que nós temos que ter sobre comunicar coisas. Se você permitisse ficar atento, você vai ver que as pessoas falam coisas quando na verdade queriam expressar outras. Só basta você estar atento. As pessoas, elas conversam e depois você pergunta, mas eu não entendi, você falou o quê? Ela fala de novo, mas ela quer que você entenda outra coisa. E isso é muito preocupante. Eu digo que o português ele é muito complicado, e mas nós precisamos estar atentos quando nós estamos lidando com pessoa, com família, com criança, na empresa. Nós precisamos ser muito assertivos naquilo que nós estamos comunicando. E não só saber o que fala, ter certeza de que o que o outro ouviu foi exatamente o que você queria comunicar. Vocês concordam comigo? Nós já evitaríamos muitas confusões, muitos achismos, muitos eu não entendi. Eu tenho dito para a liderança que esse ano nós vamos caminhar mais perto e mais firme. Quando nós não damos condições para poder cobrar, nós corrigimos erros junto e vamos caminhando. Está tudo certo. Seria injusto da minha parte se nós não aplicamos tempo para ensinar a cobrar. Então a gente vai pontuando. Mas quando nós chegamos mais perto e estamos dentro do processo, você concorda comigo que fica mais fácil de você identificar os erros e juntos você ser mais assertivo. E você pode cobrar, porque quando não é feito aquilo que foi acordado, você pode chegar e dizer, nós precisamos alinhar. Sim ou não? Bem assim é na nossa casa, é na empresa. Às vezes nós queremos ter o direito de cobrar, porque somos os pais, temos a autoridade, mas às vezes nós cobramos algo que não deixamos claro, o que nós estávamos exigindo ou pedindo. Não vou expor a situação, porque não cabe mais pela idade, só vou dar como exemplo que eu faço isso na minha casa, mas no domingo passado, eu tive um episódio, na quinta, que eu pontuei para o meu filho e falei para ele algo. Mas só para você entender, duas palavras que se parecem, mas que nós precisamos ter cuidado para lidar, e eu tive cuidado de comunicar o coração dele. Quando ele chega para mim e diz, eu esqueci, e você esquecer algo que alguém te pede, ou você desobedeceu algo. E você precisa ter certeza de que quando você for entrar nessa lacuna, de que você foi assertivo na comunicação que você falou, como você expressou, então eu posso chegar para ele e dizer, você não esqueceu, você desobedeceu, porque eu te dei condições favoráveis para você fazer, você não executou no tempo, a partir daí ele abriu um buraco para poder cair em esquecimento, mas se ele tivesse feito na hora que eu comuniquei, e ele entendeu, ele não teria desobedecido. Se ele não desobedecesse, ele não teria esquecido. E olhe como é que vem uma cadeia. Desobedeceu, entre o esquecimento, vem correção. E às vezes é assim com o Senhor. Nós lemos a Bíblia ou falamos algo, e eu ministro daqui para lá, e talvez você pode chegar e dizer, tá pastor, mas eu entendi assim. Esse é um ambiente que cabe até você entender de algumas formas, diferente até do que eu queria comunicar. Por isso que nós precisamos muito do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que eu falo que não estava no que eu estava pretendendo falar, e Deus comunica à igreja, a igreja é dele, nós somos dele. E às vezes sai algo que é específico para uma pessoa. Mas nós precisamos estar atento àquilo que Deus está comunicando a nós. E não atento a erros. É um momento onde eu preciso receber.
E é aqui onde eu acho maravilhoso quando nós vamos ver Jesus manifestando aos seus discípulos como ele era preciso no que ele falava, no que ele corrigia. E antes de manifestar que sabia, ele buscava saber primeiro quem estava perguntando, qual o nível de entendimento que tinha. Porque não é só eu saber e te dar uma resposta, é saber se a resposta que eu vou te dar vai fazer sentido para você. Porque senão fica uma guerra de eu conheço, estou mostrando a todo mundo que sei, mas não está trazendo fruto para você. É a mesma coisa que um pai comunicar coisas para um filho, se ele não tiver sabedoria suficiente para descer ao nível de entendimento, que a criança entenda e receba, ele só está atrapalhando o processo de desenvolvimento. Porque ele está jogando demanda, ele está corrigindo, ele está punindo, mas a pessoa não está entendendo. Você está gerando, de certa forma, um abuso. Porque você está exercendo o seu poder e direito de autoridade para dar ordens, mas quando na verdade a autoridade é para construir pessoas. Deus confia autoridade e posições de governo para construir pessoas, para facilitar vidas, para administrar situações. E eu tenho me aplicado a entender muito sobre o que as pessoas querem falar. Hoje, depois da EBD, teve um episódio que me procurou uma irmã e me perguntou algo. E ela ficou, para você ter ideia, em conflito de como ela entendeu. Para eu poder dar a resposta, eu tive que entender primeiro o que ela tinha entendido. Quando eu entendi, sabia do assunto que se tratava, eu tentei explicar da melhor forma possível. Vocês estão comigo, irmão? Mas se a gente tem no coração uma certeza de que somos bons e que estamos falando, e é só sobre falar, e é só sobre... Irmãos, nós estamos perdendo tempo e atrapalhando pessoas. Eu vou dizer de novo. Nós estamos perdendo tempo e atrapalhando pessoas. Se nós ficarmos na briga de querer mostrar mais, de querer saber mais, de querer ser percebido pelo pouco que sabe. Irmão, não é sobre isso. O pouco que você sabe pode ser muito para uma pessoa. Se você conseguir fazer com que esse entendimento sirva para ela a ponto de transformar a vida dela. E aí eu te garanto, para uma pessoa que tem uma vida mudada, uma única palavra, que é a livre de um cativeiro, irmão, vai ser muito. Pode não ser muito para quem conhece muito de libertação, mas para quem entrou em libertação, uma única palavra transforma a vida de uma pessoa. Então entenda que não é sobre o muito, é sobre discernir o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Como o título da ministração é prioridade ou exclusividade, vocês vão perceber que faz muita diferença no que diz respeito a Deus, ter o discernimento correto sobre o que é que nós estamos escolhendo. Não sei se você ouviu essa palavra aí no período de pandemia, foi muito dita, que não podia fechar as coisas que eram essenciais. Quem lembra que se falava muito isso? Porque quando você priva a pessoa de algo que é essencial, irmão, você está privando ela de muita coisa. Mas o objetivo, na verdade, deles era tocar na igreja. Porque a igreja, ela está dentro desse contexto do que é essencial. E aí eles começaram a atirar para tudo que é canto. Mas não tem como você mexer no que é um princípio sem você ferir muitas coisas. Então eles não conseguiram parar. Por isso que nós ministramos aquela canção e eu acho ela linda. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. Ele não pode, as portas do inferno que não vão prevalecer. Ele não vem sobre a igreja, é a igreja que vai sobre ele. E toda vez que ele tenta pegar a igreja em maus lençóis, ele mesmo se embaraça e ele tem que voltar atrás. Porque contra fatos, a gente diz que não há argumento. Contra frutos, não há argumento também, irmão. A igreja é essencial e ponto final. Não tem como se provar o contrário. Como o hospital precisa estar aberto, a igreja também. Por que eu quero começar por esse contexto? Irmão, você não vem apenas para uma reunião dentro de 4 paredes. Você está vindo para um ambiente que é essencial para a vida humana. Você está aqui e precisa entender que você faz parte de um contexto que muita gente foi privada e porque foi privada disso morreu ou enlouqueceu.
Pessoas que não conseguiram chegar na igreja e perderam a comunhão, perderam o sentido da vida, não conseguiram se conectar mais com todo o contexto de sociedade. Para vocês terem ideia do que é a igreja. E pegando sobre essa palavra essencial, se a gente inverte e valoriza o que é supérfluo e despreza o que é essencial, você concorda comigo que nós vamos ter problema? É só você olhar para a sua casa também, irmão. Rapaz, quem é recém-casado e não teve muita disciplina financeira, você vai perceber que entra os dois novinhos no casamento, achando que na verdade estão de férias, longe dos pais, não discernir ainda o que está acontecendo. Um com salário, outro também. Toma McDonald's, vamos de Burger King. Irmão, quando chega no dia 20 por ali, é um Deus nos acuda, é tal de miojo, bolacha, creme crack. Senhor, que chegue logo o final do mês. Porque estamos valorizando, irmão, algo que é bom, mas é supérfluo. Nós precisamos entender que isso custa caro. Custa caro. Quando você não administra bem e entende bem as coisas, vai dar problema. É a mesma coisa do importante e urgente. Irmãos, parece que é a mesma coisa, mas não é. O que é importante é uma coisa, o que é urgente é outra. Como diz o meu amigo Mateus, ele fala direto esse exemplo, mas irmão, aquilo que é urgente, quando não é feito, vai se tornar, quem sabe dizer? Perdão, eu inverti, né? Aquilo que é importante, que não é feito, vai se tornar urgente. Era importante, você não deu atenção, vai entrar na esfera de urgente daqui a uns dias. Só porque a gente não discerniu o que Deus estava querendo fazer, a situação está tentando nos ensinar. E quando nós entendemos essas coisas nos menores detalhes, irmãos, a vida fica mais fácil. Porque não é uma questão de, eu gosto disso, fulano gosta daquilo. Eu comecei a escrever o livro sobre o casamento, e eu acho que essa caixa desligou de novo. Escrevendo o livro sobre casamento, e eu falei sobre a terceira pessoa do casamento, que muitos crentes falam, sobre o cordão de 3 dobras. Sim ou não? Está na Bíblia? E eu queria entender, já que às vezes é difícil comunicar-se com Deus, para um novo convertido, para uma pessoa que não foi tão discipulada na fé, tem dificuldade de entender como Deus fala, como Deus age. É um pouco complexo, por isso que Jesus, antes de emancipar os seus, ele caminhou 3 anos com ele, discipulando, orientando. E olha que quando Jesus subiu, irmão, ainda deu trabalho para eles entenderem o que estava acontecendo. E você vai buscando querer saber o que é, por que é, para que é. A gente vai entendendo, irmão, que essa terceira pessoa é propriamente dito o casamento, que eu intitulei o CNPJ. O casamento é uma empresa, irmão. Tanto é que é uma empresa que precisa de um contrato. Tem que ser legalizado em cartório. E se você está dizendo que vai se unir a uma pessoa, nós precisamos, antes de querer lutar entre o que eu quero ou o que ela quer, é o que é melhor para o casamento. Não é sobre o que eu quero tem que ser feito ou o que você quer tem que ser feito. Não, irmão. Seria egoísmo da minha parte se eu fizer valer da minha autoridade, talvez da minha força, talvez do nível de grito, sei lá, qualquer coisa, para fazer valer a minha vontade. Não, irmãos, eu preciso deixar claro, para o contexto que eu estou inserido, nesse momento falando de casamento, por que que a decisão precisa ser tomada daquele jeito? Por quê? Se não ficar claro, irmão, é só questão de tempo, outra situação vai surgir, e nós vamos para a mesma situação. Vai chegar um momento que aquele que estava tentando mudar, vai jogar tudo para cima, e o que é que acontece? O que tem acontecido hoje. Pessoas não conseguem mais se entender, separa. Não busca ajuda, não busca corrigir, não busca discernir, simplesmente diz não dá certo. Quando não conseguem entender o bem comum que é estar junto como coletivo.
Depois que eu caso, ou você casa, e tem outra pessoa, nós precisamos saber o que é prioridade para a nossa casa. Sim ou não? O que é prioridade? O que é essencial para a minha casa? Como gerir essa situação? Se isso está definido e está claro, qualquer coisa que eu traga que é supérfluo, e o recurso não dá para suprir essa demanda, ela vai ter que ficar para depois, porque eu preciso preservar o que é prioridade, o que é essencial. Vocês estão comigo, irmão? Por que tem que brigar? Sabe por que nós brigamos? Porque não tem nada definido, não tem nada conversado, não tem nada resolvido, não tem nada às claras. Apenas estamos no mesmo ambiente juntos. E salve-se quem puder. Por falta de acordo. Por isso que a Bíblia fala, como andariam dois juntos se não há entre eles acordo? Não vai andar. Esse acordo precisa ser cumprido. Mas veja que eu falei sobre a palavra prioridade, porque é a que cabe no momento. Eu nem toquei na palavra exclusividade. E eu vou primeiro, para a gente continuar discorrendo, ler o que é que o dicionário fala sobre essas duas palavras. Cadê? Vamos lá. O que significa exclusividade? Algo exclusivo, restrito, individual, monopólio, qualidade do que é exclusivo, posse, uso, direito que não admite participação de outrem, que pertence apenas a uma pessoa, diga, apenas a uma pessoa. Isso é o que é exclusivo. Pega aí para não esquecer, exclusivo é algo que pertence apenas a uma pessoa, a uma classe, a uma pessoa. Já o que é prioridade? A palavra prioridade vem de dar preferência, dar primazia, anterioridade na ordem do tempo, direito de passar à frente dos outros, preferência. Um exemplo, dar a prioridade a uma pessoa idosa. Você passa o seu direito, ela tem prioridade. Quando a gente entende essas coisas, eu queria começar chamando a atenção mais uma vez sobre a família. Porque a igreja, em determinado momento, penso eu que comunicou algo, querendo falar certo, e as pessoas entenderam errado. E quando entendemos errado, nós temos problema. É por isso que eu falo que quando você entende algo errado e aplica fé para aquilo, você vai chegar em conclusões erradas, você vai ter um resultado errado. Ah, mas está na palavra. Se estiver fora do princípio, não adianta crer. Vocês estão comigo, irmão? Ah, o irmão me disse um versículo, eu estou crendo nesse versículo. Mas a pessoa está almejando algo completamente contraditório ao que aquele princípio sustenta. Eu já falei esse versículo aqui, e talvez você já tenha escutado. Se eu chegasse aqui para você e falasse, o que há de vir virá e não tardará, qual seria a sua reação? Mais alguém aqui nesse lugar? Irmãos, as pessoas dizem assim, glória a Deus, quando escuta esse versículo, né? Fica tranquilo que o que há de vir virá e não tardará. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus. Mas você sabe em que contexto foi falado esse versículo? Era juízo. Deus estava dizendo ao povo, não fuja não e nem negocia, porque o que há de vir virá e não vai tardar. O juízo já está decretado. Vocês estão comigo, irmãos? Faz sentido para você? Entender faz toda a diferença. Senão nós vamos aplicar um versículo, o que há de vir virá e não tardará, e pau, e eu não sei o que está acontecendo. Irmão, o princípio só funciona dentro do princípio. Um texto fora de contexto vira pretexto. Não adianta crer isolado do que Deus quer falar ou do que Deus está falando. É perca de tempo. E o pior, a gente se torna um mau exemplo. Porque dizemos para todo mundo, eu estou crendo, nunca muda. Nada acontece. Irmão, você crê tanto, nada acontece. Nada muda. Vocês estão aqui? Então, quando a gente vai pegando esses exemplos, você vai começar a entender que nós precisamos estar mais atentos do que achamos que estamos. Jesus, quando as pessoas perguntavam algo para ele,
Vocês acham que ele tinha a resposta sim ou não? Sim ou não, gente? Jesus tinha a resposta para tudo que lhe perguntaram, sim ou não? Sim, irmão. Alguém que estava preparado para responder. Ainda que aqui ele estivesse como homem, ele estava envolto, coberto por todo o poder que emana do Espírito Santo. Aquilo que talvez, porventura, ele não soubesse, o Espírito Santo conduziria ele para a resposta certa. Mas antes de dar muitas respostas, ele dizia: o que é que você acha? As pessoas perguntavam: o que é que eu faço agora? Ou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até para fazer um milagre. Ele disse assim: você quer que eu faça o quê? Sabe por quê, irmãos? Porque tem milagre que você está clamando, que não é que Deus não possa fazer, é porque na hora que Ele fizer, você vai acabar com todas as desculpas, você não vai ter mais desculpa, você vai ter que botar sua vida para funcionar. Exemplo, tanque de Betesda, aquele paralítico que estava ali, reclamando, e ele tinha direito de reclamar, porque na cabeça dele não tinha ninguém que o ajudasse. Aí chega Jesus diante dele, ele disse: tá, beleza, não tem ninguém, mas eu estou aqui, o que é que você quer que eu te faça? Esse rapaz, quando o anjo mexe as águas, alguém entra primeiro e toma o milagre primeiro do que eu. Ah, então você na verdade quer andar, você está sozinho, é? Era como se Jesus estivesse dizendo para ele: a partir do momento que eu mandar você ficar de pé, acabou a justificativa, você vai ter que voltar para sua família, vai ter que voltar para consertar as coisas, você vai ter que voltar para trabalhar, acabou o tempo de me ligar. Vocês estão aqui, irmãos? Aí Jesus apenas diz: pegue sua maca, levante e ande. Aí depois do milagre acontecido, está Jesus lá de novo, aí passa o cara por ele. Aí Jesus: olha, está andando. Que bom. Acho que ele feliz, com um sorriso no rosto, ele diz: cuidado para não pecar, para não te acometer coisa pior. Vocês estão aqui, irmão? Como assim, irmão? Então pode ser que a possibilidade daquele cara estar naquela situação era pecado. Eu não vou nem entrar nesse contexto agora, irmão, porque vai dar um bolo. Vamos continuar com outra coisa. Irmão, nós temos que ter cuidado. Cuidado com o que estamos pedindo, porque talvez a resposta de Jesus como cura para você vai ser: volta lá e pede perdão a partir de agora. Se humilha, resolve o que tem que resolver. Porque agora você não tem mais justificativa. O milagre foi feito. Eu não sei nem porque eu entrei, irmão, nesse detalhe agora. Mas tem gente que está pedindo tanto milagre. E é como se Deus estivesse tendo misericórdia e assim: varão, presta atenção. Eu tenho poder para fazer, varão. Tu tem coragem para consertar as coisas? Posso ouvir um amém? Você tem dúvida que Deus pode fazer algo? Toda vez que pedia um milagre, ele dizia: o que é que você quer que eu faça? Porque ele podia fazer qualquer coisa. Ele tinha fé para aquilo, irmão. Mas ele queria ser preciso, para que a pessoa depois não dissesse, com a síndrome de Saul, com a síndrome de Adão: ah, Deus, mas para que você fez esse milagre? Eu não pedi. Vocês estão aqui, irmão? Ele queria ser assertivo. O que é que você quer? Para que depois não viesse dizer: Deus, por que você fez isso? Você pediu. Foi você quem falou. Nós precisamos entender que às vezes os milagres nos encontram em lugares isolados e secretos, e às vezes com pouca pessoa. Mas o céu está nos assistindo, irmão. O céu está nos assistindo. E da mesma forma que o Espírito Santo move as coisas celestiais, Satanás também, ele levanta acusadores. E do nada vem aquele abençoado, literalmente como diz Lázaro, enviado do inferno, e chega e diz: eu estava lá, eu vi. Por isso que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, irmão. Tanto em milagres como em erro, nós apenas achamos que estávamos só. Mas alguém viu, o céu viu. E a resposta sempre vem. Por que é que eu estou te falando isso? Irmão, antes de manifestar na terra, aconteceu no céu primeiro. Não é o inverso. A resposta só chega do céu para cá. Você provoca o milagre acontece no céu,
ele manifesta na terra. Como diz o Cote, creio da mesma forma, o céu é um tribunal, você crê desse jeito, sim ou não? Me ajude a pregar. Se Jesus é um advogado, se tem advogado, se tem um justo juiz, parece-me que está falando de uma situação que tem um tribunal. No final dos dias, as obras vão ser julgadas, vai haver condenação. Então é ou não é um ambiente assim? É. E analisando se na verdade o tribunal está lá e saiu uma sentença para a pessoa, antes da pessoa morrer na terra, ela morreu aonde? Me ajude, gente. Por que nós brincamos com o céu, então? Por que nós levamos o céu como algo tão longe, tão distante? Então eu escolho quando eu quero, porque na verdade o que importa é o que eu estou fazendo aqui. Porque nós nos enganamos, irmãos. A igreja começou dizendo que família é a prioridade. É prioridade, sim ou não? Sim ou não, gente? É prioridade, família é prioridade. Mas Deus é exclusivo. Vou te perguntar de novo, família é prioridade? Mas Deus é exclusivo. E você vai entender como compreender isso faz diferença. Porque para a gente falar que nós somos de Deus, quantos, primeiro para eu saber se tem muitos, para eu continuar falando isso, filhos de Deus, tem aqui nessa noite? Deixa eu ver quantos tem. Pronto, então estou falando com você mesmo. Para você se fazer valer desse direito, nós precisamos cumprir alguns pré-requisitos. Hoje foi a aulinha do Pretins. Yasmin estava lá fazendo pergunta na hora que a gente estava vindo para poder cumprir. Tio Joedson apertando o juiz desse povo. Esse povo está afiado. Um monte de quiz, um monte de pergunta. E eles lá, tal, porque tem que chegar aqui com tudo preenchidinho. Márcio chegou ali com o Sossô, dizendo que ela veio estudando. Todo mundo afiado, irmão. Sabe por quê? Porque eles estão entendendo o que é importante. Se eles entendem que é importante agora, glória a Deus, porque não vai precisar ser urgente. Eles estão lidando com coisas importantes agora. Eles querem aprender, eles estão respondendo, eles estão se envolvendo. Por isso que se você está perdendo a EBD, eu quero te dizer, você não está perdendo apenas uma reunião, você está perdendo muita coisa. Você está perdendo de trazer seu filho para se expor para muita coisa. Não é apenas uma reunião mais cedo. Jesus preparou os seus discípulos em algumas EBDs. Era um círculozinho que juntava o povo e ele começava a ensinar. Depois disso ele saía para poder cumprir o ministério. Mas são essas reuniões, irmãos, que nos dá base para você ter certeza no que você está firmado. Irmão, mais do que crer, é você ter conhecimento para sustentar a sua fé. Tem um pastor amigo nosso, que já tem um tempo que eu quero trazer ele aqui, e às vezes eu fico em conflito, porque na verdade não se aproveita tanto. Porque o cara ele vai tão fundo, que é como ele diz, ele deixa qualquer um doido, se a pessoa for um neófito, se a pessoa não tiver fundamento, ele turba a sua fé. Quem quiser saber se eu estou mentindo ou não, vai no Google depois lá, busca Nathan Rufino. O homem é tão faixa preta, Punk Jones na palavra, que, irmão, tem hora que eu estou conversando com ele, e ele faz a mesma coisa de Jesus. E o que é que você acha? Eu disse, homem, peraí, tenha calma, vamos conversar de novo o assunto. Porque conhece muito. E aí, o que é que eu quero te falar com tudo isso? Deus me deu muita oportunidade de lidar com demandas quando não eram urgentes. E eu negociei, joguei mais para frente. Irmão, quando o negócio estourou, aí você para e bota a mão na cabeça e diz, rapaz, que besteira eu fiz. Porque eu já poderia saber disso, mas eu negligenciei. Aí eu te pergunto, é sobre o que vão pensar ou sobre o que eu vou passar, que eu estou escolhendo? Porque às vezes a gente se preocupa em dar resposta ao que vão pensar. Mas, irmão, mais do que o que vão pensar, é como você vai lidar quando você passar
por algo que você poderia dominar e não está dominando. Irmão, é desesperador. É desesperador porque você busca fundamento, você busca fé, mas a fé é vazia porque a fé é um fundamento. Você busca a plataforma de você botar força para crer, você não consegue sustentar. Como o Cote fala também, a fé é uma musculatura. Está flácido, você quer explodir, pastor, é tão difícil de orar, não vai pegar nunca o motor. Porque quando vai, você esfria, larga lá, passa 2, 3 dias sem ir. Aí já descarrega a bateria, aí você vai ter prejuízo para colocar a bateria. Aí quando vai ligar, o combustível estava ruim, aí sujou o motor, aí vai ter que fazer limpeza. Só quem tem carro, irmão, parado, sabe o que é isso. Terra, revelação boa essa. É aquela situação de você estar guardando algo que poderia estar utilizando, quando você for utilizar vai te dar prejuízo. Porque você não vai conseguir funcionar como deveria. Porque você não discerniu o que precisava discernir. Então, falando de família dentro desse contexto, o que me preocupa é só esse entendimento de que quando nós escolhemos a família, mas Deus é o contexto. Irmãos, nós podemos e precisamos escolher a família, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas se Deus está no contexto, não tem conversa, Ele é exclusivo. Eu vou dizer de novo. Irmãos, família e Deus é um projeto só. Mas dentro desse projeto, se eu tiver que escolher, se eu vou priorizar a família, dentre Deus, não tem acordo. Deus é exclusivo. Posso ouvir um amém de vez em quando? E vou te mostrar na Bíblia. Nós vamos ler na Bíblia. Essa palavra está na Bíblia dentro desse contexto. Por quê, irmãos? Você acha que ela está à toa na Bíblia? Eu vou ler logo ela. Quero que você abra comigo aí. Abra em 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 9. Deus é bom. Mas vós sois, eu vou ler aqui. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, o quê? Povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exclusivo ou prioridade? Me ajude, gente. Exclusivo. Você é filho de Deus? Sim ou não? Você está entendendo que não é questão de prioridade? Quando chegou no culto, disse, Senhor, eu vou te dar a oportunidade hoje. O Senhor está com a oportunidade. A prioridade é sua. Quando a gente está no congresso, a gente dá prioridade a Deus. Estamos buscando Deus. Mas o problema é quando nós saímos. Que prioridade? A gente deixa passar a vez. A gente dá a primazia para aquela pessoa. Isso é prioridade. Exclusividade é inegociável, irmão. Não importa o contexto, não importa o que está acontecendo. Se Deus está no centro, imagina quando Ele está dizendo, ei, você é meu. Exclusivamente meu. Você quer ser do Senhor, irmão? Se não quiser, está em tempo. Eu estou falando sério, se você não quiser ser do Senhor, está em tempo, irmão. Mas se você diz que você é do Senhor, Ele está te dizendo que é exclusivo. Ele não divide com ninguém. Ele não deixa outros usarem. Ele não deixa Satanás tocar. Ele não deixa e Satanás não pode, porque você é dele exclusivamente. Mas se nós entendemos, Deus não quer que eu faça isso, não quer, Deus é mau. Não, Ele está te dizendo, eu não quero que você faça, porque a única forma de você ser meu é sendo unicamente meu. Se você divide, você na verdade está me dando prioridade em alguns momentos, não exclusividade. Fica mais fácil de entender, sim ou não? Claro, irmãos. O que é que hoje mais rouba as pessoas? Da comunhão
onde Deus manda em sua palavra, de estarmos reunidos, onde o óleo viria e desceria sobre a barba de Arão, tocaria o corpo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é ali que o Senhor ordena a bênção. Onde tiverem 2 ou 3 em um propósito, Jesus se faz presente. Ele está dizendo, eu tenho um propósito quando todos estão reunidos. Porque são meus, eu quero acrescentar, eu quero instruir. Mas você precisa entender que isso é exclusividade. Aí eu vou ler aqui, para vocês entenderem. Como é que vai ficar mais fácil essa interpretação? Eu vivi isso esses dias. Como são 2 palavras que elas estão o tempo todo por aí, não sei se você já viu a triste... Como é que eu posso dizer? Triste experiência de você chegar no shopping, chovendo, de carro, para uma reunião, todo alinhado, a única vaga que tem disponível é exclusiva. A que está pertinho assim para você descer, é exclusiva. Quando você quebra esse princípio, o que é que acontece? Multa, irmão. E não adianta chegar e dizer, mas por que tem tanta vaga para velho, que eu não vejo nenhum? Não adianta, irmão. Tocou no que é exclusivo para alguém, vem consequência. Isso acontece o tempo todo. Mas há algo que é bem interessante. Quando você vê em um caixa a placa prioridade, o que é que ela está me dizendo? Me ajude, gente. Que tem pessoas que têm acesso prioritário àquele local, mas não é exclusivo. E eu não sei se você sabia disso. Irmão, se tem lá prioridade, eu posso chegar e ser atendido. Eu vou ficar lá na fila. Perceba que é o caixa que tem menor fila. Quem sabia disso, irmão? Me ajude aqui. A maioria das pessoas não sabe. Eu sei que você está com vergonha de levantar a mão. Mas você pode ter acesso ao caixa de prioridade. E é o melhor, porque está sempre menor a fila. Agora, se você está lá, não chegou a sua vez, chegou um velho, você dá um passinho para trás, ele tem prioridade. Mas não é exclusivo. Se tiver exclusivo, nem vá, se você não tiver dentro dos pré-requisitos. Posso ouvir um amém, irmão? É por isso que eu quero que você entenda a diferença entre exclusividade e prioridade, irmão. Nós aprendemos a dar prioridade ao Senhor quando não me desafia muito. Na terça, na quinta, no domingo. Entre um churrasco e uma coisa, a gente fica na dúvida. Não vou dar prioridade ao Senhor? Às vezes. Aí eu te pergunto, irmãos, mais do que eu querer falar para você, eu quero que a Bíblia fale para você. O texto que nós lemos, Deus está dizendo que nós fomos adquiridos. E nós somos um povo exclusivo dele. E isso é motivo de honra, de bater no peito e dizer bem assim, irmão, onde eu chegar, eu tenho acesso ao meu Pai. Exclusivo, eu não preciso esperar, eu tenho acesso. Já sei. Vocês estão comigo, irmão? Para que você não ache que Deus está cobrando algo demais. Ah, mas desse jeito, qual é o problema hoje? Ô pastor, eu não posso assumir alguma coisa na igreja, porque sabe assim, são tantas coisas que eu faço. É tanta coisa que não sobra tempo. E assim, na verdade, se eu for me envolver com a igreja, vai me roubar mais tempo. Entendeu? Assim, não dá então. Irmãos, o que é que a pessoa está me comunicando? Me ajude, gente. Irmãos, não precisa ser um teólogo. Se a pessoa não consegue abrir mão de algumas agendas suas, lícitas. Amém, irmãos? Lícitas. Porque na verdade é entre você e Deus. Não sou eu que tenho que determinar. É você, seu coração e Deus.
O Deus que você diz que você tem e você serve é a regra dele. Aí você escolhe qual é o Deus. Mas se for Deus que enviou Jesus para abrir um novo caminho, ele está dizendo, para ser meu é exclusivo. Como você lida com essa exclusividade para o Senhor? Como tem sido a sua entrega para o Senhor? É quando dá tempo aí você, Senhor, atrasou aqui uma agenda, passa aqui na frente. Pode chegar. Na hora que a demanda intensifica, ele fica para trás. E o argumento é, eu não tenho tido tempo para estudar, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Irmãos, a sua atitude está dizendo para Deus, Senhor, não é importante para mim. Não é. Sabe por quê? Porque dentro das minhas demandas eu não consigo abrir um espaçozinho para o Senhor. Tudo que eu faço é importante demais para trocar por Ti. Tem alguém aqui? Irmãos, eu não tenho receio de falar quando Deus bota a palavra no meu coração. Eu sei que Deus quer nos comunicar coisas profundas, mas para isso Ele precisa estar no lugar de primazia, não apenas de exclusividade, porque você viu que no dicionário primazia é prioridade. Ou seja, além de exclusivo, Ele é prioridade. Logo, o que é que eu entendo com isso? A palavra fala para nós buscarmos primeiro as demandas da minha casa, para que quando me sobre tempo, eu adore ao Senhor. É assim o versículo? Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acha que Deus é menino para não cumprir isso, ou Ele é poderoso para fazer isso? Irmãos, veja quem viveu. Olha para uma pessoa que decidiu viver a Bíblia nesse nível, para ver se a vida dela tem milagre. Agora, é preciso ter coragem? Sim. É fácil uma decisão como essa? Não, como também não é fácil deixar os amigos para trás, como não é fácil sair da mesa de bar, como não é fácil sair da roda dos escarnecedores. Nada é fácil, irmão. Nada é fácil. Agora, aquilo que se torna exclusivo, ou aquilo que eu entendo que é importante a ser feito, irmão, é inegociável. Aí as pessoas negociam, aí estoura o problema, aí se torna urgente. Socorro, pastor, misericórdia, o negócio está pegando. Aí, infelizmente, irmão, tem coisas que a gente não consegue mais virar a chave. Aí a gente vai dizer, vamos chorar junto. A única coisa que nos resta agora é chorar, pedir a Deus misericórdia, a nuvem negra vai passar, e na próxima oportunidade vamos escolher direito. Ah, pastor, mas não é justo. Você acha que é ou não é? Rapaz, o que mais está tendo de ministração esses dias é sobre isso. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E se tem um tempo que é para se arrepender, é agora. Se tem um tempo que nós precisamos entender se somos ou não, é agora. E a única forma de você saber é em seu coração. Se você prioriza ou não. Se é importante para você ou não. Não sou eu. Até padre, esses dias, o louvor pode subir, saiu uma pregação, o padre descendo a lenha ao povo, nossa, até os padres, eu disse, não, até as pedras vão falar. Não importa a fonte, não estou sendo contra ele. Glória a Deus pela coragem. Mas ele estava fazendo uma missa de 7º dia. E a família lá quebrantada. Irmão, ali foi o Espírito Santo que desceu com fogo na língua daquele cara. Que disse, não adianta querer que ele vá para o céu, se ele escolher o tempo todinho ir para o inferno. É bom falar isso. Mas como é que uma pessoa vive a vida todinha, tendo a oportunidade de escolher certo, fazendo tudo errado, quando morre, que Deus bote em um bom lugar? Irmão, em nome de Jesus, me ajude. Falta de maturidade, apenas, não é de fé, é maturidade. De apenas respeitar a escolha da pessoa. Vocês estão comigo, irmão? A pessoa não quis. Ah, pastor, teve muitos motivos. Eu acredito que também teve muita porta de escape.
de socorro. Mas a pessoa negociou, não quis. Ah, pastor, mas é muito difícil passar por isso. Tenho certeza. É terrível. Mas eu não posso chegar para Deus e dizer que Ele é injusto. Eu não posso jogar para Deus algo que é nossa responsabilidade. Não dá. Vocês estão comigo? O Senhor está chamando a nossa atenção, irmão. Não dá para depois chorar e dizer: ah, mas era uma boa pessoa. Ah, mas fez isso. Ah, mas fez aquilo. Lembre que as coisas acontecem primeiro no céu. E quem está julgando, meu Deus, quase sai a palavra. Eu só posso dizer, não está no tribunal daqui da terra. Quem está julgando, irmão, não é só justo. Porque todo mundo diz, Deus é amor, mas é? Mas a base do trono dele é equidade. Ele julga e julga com equilíbrio, porque ele conhece. Que eu posso julgar uma coisa simplesmente por aquilo que me é apresentado, sim ou não? Ele julga porque é justo, mas é com equidade, porque ele conhece. Então, se aconteceu, a única coisa que eu posso dizer, Senhor, está me acabando. Não tenho resposta, mas o Senhor é bom. Eu não tenho como negar. Está doendo, perdi, é ruim, é desconfortável, mas o Senhor é bom. Ou você não consegue crer desse jeito? Vocês estão entendendo que precisa ter maturidade para nessa hora você crer desse jeito? Do que adianta você dizer que você crê, mas na hora que a coisa fica difícil, ah, mas Deus não fez o que eu queria. Então você não está precisando de Deus, irmão. Não é Deus que você está buscando. Não é Deus que você está adorando. Você está buscando as suas necessidades. E quando elas lhe faltarem, ou você supre o que você quer, você vira as costas. Irmão, quantas pessoas chegaram diante da gente falando uma coisa, falando isso, e a gente acreditava, graças a Deus por isso que nós não pensamos contra ninguém. E depois que a pessoa alcança algo, irmão, vira as costas para Deus e sai achando apenas que está virando para nós. Irmãos, antes fosse, a gente vai ficar triste, a gente chora, pode ser o que for, mas e Deus? Como é que Ele vai julgar um negócio desse? A pessoa sequer consegue entender que Deus está vendo e levar isso como verdade. Aí na hora que a coisa desanda, está errada, aí Deus sabe de todas as coisas. Sabe mesmo, inclusive do que está errado, que precisa ser consertado. Porque a fé não funciona para isso nessa hora. O que é que você vai fazer com essa palavra? O que é que você vai precisar rever na sua agenda para colocar Deus no lugar que é devido? Irmãos, entenda que Ele não está mendigando o amor de ninguém. Porque na verdade Ele pagou um alto preço quando nós não merecíamos. Ele não está implorando porque Ele teve condições de fazer o que ninguém faria por nós. Ele sabe o sentimento que Ele tem por mim e por você. Mas sendo que não é justo, e como Deus é justo, você concorda comigo? Ele não vai te forçar algo que você não quer. É por isso que muitas coisas não acontecem. Porque a gente acha que a gente está crendo, mas na verdade a gente está crendo no Deus que socorre a minha vontade. Se quer, talvez saia da nossa boca a oração e dizer, Senhor, se não for do Senhor, passa para o lado. De jeito nenhum a gente ora, Senhor, dá um jeitinho, mas me devolve. Eu quero de qualquer jeito. Já vi uma criança com a garganta inflamada, com as placas de pus, passa o carrinho daqui bom, eu quero um picolé. Você já viu isso, irmão? Sim ou não? Se colocar a mão, é capaz de estar queimando de febre. Aí um pai justo, bom e ama, diz assim, você quer quantos filhos? É isso? Não, irmão.
Não. Eu finalizo querendo chamar a atenção para você, de que para a gente viver o que a Bíblia fala, irmão, mais do que construir prédios, fazer coisas mirabolantes que muitos falam, é só a gente colocar Deus no lugar que é devido. Só isso. Ô pastor, mas isso é difícil. Imagina o resto sem Ele. A única parte que Ele pede é exclusividade. O resto Ele faz. Sabe por quê, irmão? Que é muito maravilhoso. Um idoso, ele não precisa chegar em lugar nenhum. Será que vai ter vaga para mim? É lei. Ele tem direito. Se ele chegar e não tiver, ele larga o carro no meio da pista, vai lá falar com o gerente e diz assim: cadê o meu direito? Você sabe o que é isso? Diga comigo: ousadia. É ousadia. Por isso que a Bíblia fala: entre com ousadia na presença do seu Pai. Sabe por que é ousadia? É porque você não precisa enfrentar fila, irmão. Essa história de orar de madrugada porque a fila é menor, irmão, você não pega a fila. Você chega e entra na presença do Pai, irmão. E Ele está te esperando de braços abertos. Você chega e fala e Ele te ouve. Porque antes de você chegar, o seu lugar já está preparado. Oh, aleluia. É tão verdade que Ele disse: aguarda um pouquinho que eu vou para o meu Pai. Eu vou preparar morada, para que quando você chega esteja pronto, porque você é exclusivo. Ele foi primeiro, irmão. Não é porque Ele queria nos deixar só, não. Porque até isso Ele disse: eu vou deixar o Consolador com vocês, mas eu vou porque eu preciso preparar a morada de vocês, porque vocês são exclusivos para mim. Mas a gente não escolhe Ele aqui e quer o final ir para Ele. Irmão, isso seria um massacre psicológico. Você concorda comigo? A pessoa não quer ir para um lugar e você vai e leva ela. Então não faz sentido. A pessoa não escolhe, a pessoa não se aplica, a pessoa não se envolve, a pessoa não dá. Aí no final eu digo: Deus, recebe ela. Ela não quer. O que é que eu preciso pedir? Senhor, me ajuda a fazer ela entender. Que ela entenda que ela está no caminho errado. Que ela entenda a tua bondade. Que ela prove do teu amor. Mas querer forçar a Deus algo que não vai acontecer, irmão, é melhor chorar apenas. Porque na verdade isso é uma fuga para ficar a dor um pouco menor. Não, chora. Chora. Você já percebeu que eu estou chegando à conclusão que na verdade o céu vai estar muito povoado. Porque, irmão, é muita gente que morre. Eu nunca vi um chegar a dizer assim: esse foi para o inferno. Pode ir no enterro de qualquer um. Eu não estou brincando, estou falando sério, irmão. Você já foi no enterro de algum indivíduo e a família estava lá e disse assim: estamos aqui reunidos porque na verdade ele foi para o inferno e agora a gente vai levar o caixão para ele. Não, irmão, não faz sentido. As pessoas no fundo elas têm a compaixão e elas têm a inclinação, o desejo de querer Deus. Elas só não estão sendo apresentadas a Deus da forma correta, porque nós que dizemos que somos filhos de Deus não estamos fazendo isso da forma que deveria. A responsabilidade é nossa. Nós fazemos tudo errado, depois chegamos dizendo: mas Deus vai ter misericórdia. Nós escolhemos e fazemos uma bagunça, depois de Deus nos socorre aqui, como se Deus fosse um pai babão correndo atrás daquela sujeirada toda e nunca fosse corrigir alguém. Se nós mostrássemos as nossas mazelas e o preço que é corrigir coisas erradas, irmão, nós seríamos exemplo para o do lado não fazer. Por isso que aqui, irmão, nós nos esforçamos para tentar ser mais transparente possível, irmão. Porque a correção começa do altar para a igreja. O que vale para você, vale para a gente, porque a nossa lei é a palavra do Senhor, irmão. Quando eu precisei ser corrigido por essa palavra, assim me permiti ser. Permita-se. Amém, irmão? Você pode se colocar em pé. Eu quero orar por você. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Irmão, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. E triste coisa, irmão, é você
na hora do desespero, você ter apenas uma saída e você escolher a errada. E Jesus, tão misericordioso, quando Ele quis ensinar aqueles que Ele queria chamar a atenção, Ele disse assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Não existe 3 caminhos, não existe 4, não existe 5, não existe 6. Ele disse: 2 caminhos existem diante de você. Só 2. Quem sabe qual é? Vida ou morte. Aí ele ainda vai e ajuda dizendo bem assim: vou dar uma dica. Escolhe a vida. Ô pastor, mas o que é que ele está querendo te dizer? O que você está escolhendo? Qual a consequência disso? Deus está nesse negócio? Vai trazer prejuízo, vai trazer sofrimento, vai trazer dor. Irmão, escolha a vida. E a vida, na maioria das vezes, talvez você não escolher nada, apenas ficar com o que você já tem. E graças a Deus! Às vezes a gente não escolhe, Jack, a vida, porque o caminho da morte está me dando algo novo. Aí eu olho para a vida assim: mas aqui não tem nada para me dar. Já te deu. Vocês estão comigo, irmão? Às vezes a sua vitória vai ser não em receber algo, é permanecer com o que já tem. Eu vou te dizer de novo: às vezes a sua vitória não vai ser mais conquistar, é só permanecer com o que já tem, dando graças a Deus. Talvez o acúmulo te roube do Senhor. Reveja o seu coração. E eu quero orar. Você pode curvar sua cabeça nesse momento.